Neste vídeo vamos falar do princípio da segmentação, que é um princípio que já foi de alguma forma abordado noutros vídeos atrás e baseia-se no seguinte. Portanto, imaginem uma animação, talvez de uns 5 minutos de duração, onde explica todo o conjunto de passos sobre como se forma uma tempestade. O ar começa por ser aquecido, sobe, depois acontece B, depois acontece C. Facilmente podemos imaginar, pela complexidade daquilo que tem que ser explicado, é todo um conjunto de conceitos novos que levam a uma sobrecarga cognitiva. E, portanto, uma regra para diminuir a complexidade do conteúdo é permitir ao aluno, por exemplo, quando um determinado conceito é dado, por exemplo, o ar frio aquece ao embater numa superfície quente e sobe, dar à criança, por exemplo, um botão onde ele pode clicar para passar para o slide seguinte ou para a parte seguinte do vídeo para ver então a segunda parte. Portanto, isto é o princípio da segmentação, também é chamado o princípio do ritmo próprio e, obviamente, não é uma descoberta, por assim dizer, de Meyer. Nós, nos vídeos sobre o comportamentalismo, falávamos muito que segmentar, que dividir em unidades mais simples, é uma estratégia para gerir a complexidade. E, portanto, temos que tentar fazer isto nos nossos próprios PowerPoints, por exemplo. Eu vou dar o exemplo que falei da aula passada. Por vezes os nossos slides tornam-se demasiado complexos, para não dizer cheios, porque pomos 3 ou 4 ideias diferentes que não têm que estar no mesmo slide. Portanto, há pouco falei-vos de coisas que tinham que estar no mesmo slide. Se eu estava aqui a falar de Gutenberg, ou sobre a imprensa de Gutenberg, e gostava de mostrar essa imprensa, isto faz sentido que esteja no mesmo slide. Segmentar faz mal, portanto, seria o tal problema da atenção dividida no tempo. Mas, por exemplo, se eu estou aqui a falar de outro conceito que diz que a Bíblia, enquanto livro, é um livro mais popular da história, penso eu que é o que diz aqui, isto já poderia ser uma ideia que, nada tendo a ver com o de Gutenberg, deveria vir num slide diferente. E, portanto, as ideias podiam ser separadas. Além de que, e não vou refletir sobre isto, estes dois conteúdos não estão necessariamente interligados entre si. Portanto, se eu voltar aqui atrás, eu vejo que aqui estava a falar de uma segmentação para explicar todo um fenómeno que tem um conjunto de passos para ser explicado. Aqui não. Portanto, aqui eu dizer que a Bíblia é popular e depois dizer o Gutenberg, ou primeiro dizer o Gutenberg e depois a Bíblia, a ordem aqui não faz muita diferença. Portanto, mas eu posso aplicar o princípio da segmentação simplesmente para gerir a complexidade. Portanto, é algo que podemos pensar e, portanto, o princípio da segmentação, o princípio próprio, diz simplesmente que aprendemos mais profundamente quando uma animação narrada é apresentada em segmentos controlados por nós do que uma unidade contínua. E, portanto, podemos ver aqui assim um outro exemplo, por exemplo, uma história infantil, pode ser estruturado desta forma. De alguma forma, quando estamos a falar de um conto infantil não digital, portanto, as páginas de um livro, a próprio virar da página é uma forma de segmentar o conteúdo. E depois podemos pensar também, para refletir, como é que, se eu tivesse que ficar refém de um meio impresso, como é que eu poderia dividir, como é que eu poderia segmentar. E, portanto, aqui é interessante porque podemos falar não só de conceitos diferentes para explicar isto da tempestade em páginas diferentes, mas também aqui estamos a falar portanto, não tem nada a ver com este princípio da segmentação, mas estamos aqui a falar de um conteúdo onde a própria animação podia ajudar a compreender o fenómeno, porque o texto fala de um processo que evolui ao longo do tempo, portanto, é uma animação por si próprio. Portanto, vamos começando assim lentamente a começar a perceber algumas limitações da nossa forma de transmitir conhecimento ou conteúdo e como é que essas limitações podem ser ultrapassadas.